Nós falamos sobre tratamentos de patologias e prevenção, comportamentos, quais hábitos nossos que vai interferir, que vai prejudicar essa voz. Casos de burnout alteram também a voz? Muitas doenças da saúde, o primeiro sinal é o vocal. Ele diz como você tá. Fisicamente, mentalmente. E aí, às vezes, a gente passa despercebido. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. A voz que fala por nós. Identidade, saúde mental, saúde vocal. Muito mais tem hoje. Mas antes disso, já nos curta, compartilhe esse conteúdo e se não estiver nos seguindo, já segue aí. Conta pra gente, Lu, quem é a nossa convidada e do que vamos falar hoje? A nossa convidada é fonoaudióloga, bacharel em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É a Eduarda Cunha. Ela fez intercâmbio durante a graduação em Sydney. Chique demais, gente. Mestre em patologia e doutora em ciências da saúde pela UFCSPA. Tem pós-graduação em voz artística pelo CEVSP. Ela tem um monte de pós-graduação, gente. Tá tudo escrito aqui, mas é assim, ela é top. Vamos pensar assim, ela é top! Tá bom? E hoje ela atua há uma década com reabilitação e aperfeiçoamento da voz falada e cantada, atendendo professores, cantores, comunicadores e outros profissionais. Linda, maravilhosa. Seja bem-vinda, Eduarda Cunha. Obrigada, gente. Primeiro, agradecer o convite de vocês para falar de uma das coisas que eu mais amo, que é a voz, que é a comunicação do ser humano. Maravilha. E conte um pouquinho para nós, né? Quando você fala em voz, seus olhos até brilham, né? Por que a fono? Como que você se encontrou nesse caminho? Eu acredito que... Eu lembro só algumas coisas que eu sempre gostei de me socializar. Eu sou, inclusive, conhecida por falar com as pessoas. Eu amo conversar. Ótimo. Acho que a minha paixão é comunicar. E eu lembro de quando eu estava na escola, meu pai falou assim, faz uma coisa da saúde, porque eu também gosto de estar com as pessoas. Eu não me vejo do outro lado. E meu pai falou, vai fazer esse negócio aí que se chama fono. Trabalha com ser humano, não corta ninguém, então acho que você vai se dar bem. E eu passei na Federal, na época, eu sempre fui muito nerd, eu gosto muito de estudar. Por isso também essa coisa de fazer pós, sempre falo que é da minha persona. E aí eu entrei na fono e eu descobri esse lugar durante a graduação. Já no primeiro ano eu trabalhei com voz, participei de pesquisa e aí não parei mais. Uma paixão sem fim. Que comunicar isso, né? Acho que eu sempre falo que a fonoaudiologia, ela tá nesse lugar de cuidar da comunicação. E a comunicação, muitas pessoas não sabem, vai muito além do ouvir e do falar. É o ser como um todo. Nós somos seres sociais. Então, esse é o nosso papel como fonoaudiólogo. Trabalhar esse ser social, esse corpo todo. E afinal de contas, Eduarda, o que é a voz? Eu sempre gosto de falar que a voz não é só o som. Né? O som, ele é um resultado de quem somos. Então, a voz faz parte da gente. Da nossa história, da nossa cultura, dos nossos medos. A voz, ela é o resultado de uma soma de coisas. E por isso mesmo, às vezes a gente fala, nossa, eu conheci uma pessoa, mas ela não me pareceu assim como as pessoas falaram. Porque a voz traduz muito mais. Ela é a tua identidade. Quando eu estava conversando com você estava falando comigo, né? E eu falei, ela não é de São Paulo. Ela tem uma sensação... Eu já trago para o meu cérebro essa sensação. Então, eu sempre falo que a voz é muito a nossa identidade. Eu ouvindo você, eu já trago algumas ideias. E aí, também, ao mesmo tempo, um problema. Se eu não tenho essa voz bem conduzida ou que eu me identifico, provavelmente
o outro vai achar alguma coisa de mim que não é eu. E aí a gente vem com um monte de coisas atreladas a essa voz. Então a gente tem que... Eu sempre falo que o fonoaudiólogo é essa pessoa que trabalha com a voz, com essa identidade e com tudo que está atrelado a ela. Perfeito. E que aspectos da nossa personalidade você consegue ouvir através da nossa voz, né? Eu acho que a gente pode pensar em vários aspectos. Primeiro, a história de vocês, da onde a gente veio, como nossos pais são. Por isso que a gente também fala, nossa, minha voz é parecida com a da minha mãe, com a do meu pai. Porque a gente sabe, sim, que as características vocais, elas vão, inclusive a fala, vai sendo construída ao longo do nosso desenvolvimento. Então tem essa semelhança mesmo. Eu lembro quando eu era pequena, que eu sou da casa de várias tias, né? E aí era eu, minha mãe e 2 irmãs da minha mãe. Antigamente, telefone fixo, ligava, oi. Aí meu avô, meu pai, não sei o que, meu amor. Eu falei, não, pai, sou eu, né? E achava que era minha mãe, ou alguém pensava que era as tias. E tem essa semelhança mesmo, né? Total. Então é verdade. Porque a voz, ela sim vai ter os componentes fisiológicos e físicos. Então, o tamanho da sua prega vocal é diferente da sua colega, da minha. Tem uma relação com o nosso perfil, inclusive, de estatura, de idade, de hormônios. Estamos, inclusive, falando muito sobre hormônios esse mês. E também sobre o que você vivenciou ao longo da sua vida. Ou não vivenciou. A gente tem uma alteração vocal, por exemplo, que se chama alteração da muda vocal, que na infância a gente já tem esse desenvolvimento da laringe. Com crianças, principalmente no homem. O menino, num período de idade entre 8 a 13 anos, a gente tem esse desenvolvimento. E ele tem que mudar quase uma oitava de tonalidade. Então, aquela voz agudinha fica mais grave. E a gente sabe que alguns acabam não tendo essa mudança. Muitas vezes pode ser relacionado a alguma coisa que aconteceu na infância ou uma alteração hormonal. Então, eu sempre falo que a voz, ela também indica, inclusive, questões da saúde. Muitas doenças da saúde, o primeiro sinal é o vocal. Ele diz como você tá. Fisicamente, mentalmente. E aí, às vezes, a gente passa despercebido para quem não trabalha com a voz. Tem muitas doenças assim. E quais são esses sinais? Vamos pensar em algumas doenças, até para pensar nisso. Alteração vocal que não é esperada. Um tremor, uma instabilidade acima do normal. E aí a gente vai pensar em doenças até neurológicas, como Parkinson, doenças mais severas, principalmente se a gente está pensando com idade. Uma alteração de rouquidão severa. Uma rouquidão por mais de 14 dias, por exemplo, não é algo normal. 14 dias assim, que não melhora, eu preciso ir num médico otorrinolaringologista para olhar essa laringe. Pode ser algo na prega vocal ou pode ser consequência de uma outra doença. Eu mesmo tenho um exemplo disso pessoalmente. Meu pai é falecido, teve câncer de pulmão. O primeiro sinal foi vocal. É mesmo? Sim. Ele estava começando a ficar rouco quando a gente foi no médico. E aí... ele fez uma tomografia, era um câncer de pulmão, mas ele estava com uma metástase em laringeu recorrente, que é um nervo que inerva principais músculos da laringe, e estava com uma paralisia de prega vocal. Caramba! Se não tivesse alteração vocal, Eduarda, ele não descobriria o câncer? Provavelmente descobriria, mas muito depois. Um estágio mais avançado do que a gente descobriu. Então, eu sempre falo, a voz está te dizendo alguma coisa. Outros sinais, tensão, respiração alterada. Então, a respiração... Tô falando e eu canso muito rápido. Isso é um dos sinais, inclusive, na comunicação que vem para mim. Muitas vezes já aconteceu. E aí, o paciente tinha uma bipolaridade. Isso. Porque ele falava assim, Eduarda, eu não consigo, me canso muito rápido. As palavras vão travando, eu vou tensionando. Era o sinal. E aí, eu encaminho... E a gente começa a conhecer, né? A gente olha pro paciente e fala, tem mais coisa aí. A voz é o primeiro sinal. A ansiedade, o TDAH, naquele paciente, né? Que vai atropelando, né? Transtorno de espectro autismo. Agora... Também? Também, a gente tem muitos sinais. Muitos sinais.
até de escolha não verbal ou verbal, né? Porque quando a gente está falando de voz, de fala, tem a questão das escolhas de palavras e a forma como nós modulamos, né? A gente sabe que muitas pacientes com um transtorno do espectro, eles vão modular ou vão ter dificuldade em interpretar a modulação. Tá. Ou as brincadeiras que a gente fala, né? Não é sério, é sério. Entendi. A gente vai perceber isso. E que, por exemplo, já falando desse gancho do autismo do TEA, que características da fala que tem? Porque uma das indicações, a gente sabe que a abordagem do TEA ele é multiprofissional, é ali o acompanhamento com a fono, né? Eu não tenho experiência com crianças, né? Mas a gente sabe que com crianças, e eu estava falando hoje com um colega sobre isso, muitas vezes a gente quer generalizar. Né? E a gente sabe que vai ter até a criança e o adulto não verbal. Sim. Para o verbal. A pessoa que tem a fala verbal, ela vai ter uma fala muito diferente também. Vai ter mais, talvez, provavelmente, dificuldades em modular, em trazer uma prosódia. Tá. Eu tô aqui usando a prosódia. Eu faço mais brincadeiras, eu posso usar metáforas. Você vai ver que na comunicação, você usa metáfora é um pouco mais difícil. Tá. Ou, às vezes, vai transparecer uma fala até agressiva. Mas ele é mais direto. Sim. E a gente tem que trabalhar que, isso... Essa linha tênue da fala agressiva e direta. E que, inclusive, é uma das coisas que as pessoas buscam, ser mais direto. E como não ser agressivo. No TEA, a gente vai ter também essa questão que a gente pode desenvolver. Eu vejo muito isso com adultos, que vêm buscar melhorar a comunicação. Aquela fala também mais plana, né? Monótona. Monótona, né? Sabe que exato. Ali, né? O tempo todo. Sem essa dança, essa melodia que a gente carrega. Perfeito. E falando sobre essa questão da fala, da agressividade, é algo que vai, por exemplo, nas interações interpessoais, né? Então, comenta um pouquinho, né? Como a voz, ela pode, por exemplo, amenizar ou instigar ali um conflito, né? Eu sempre falo que a comunicação, ela deve ser usada a nosso favor. Então, quando a gente trabalha a voz e essa comunicação, a gente tem que pensar, o que eu quero passar para o meu interlocutor? E muitas das pessoas que falam dessa forma agressiva, elas não querem ser agressivas. Tá. Diretores, executivos, muitas vezes, elas querem trazer um caminho de credibilidade, porque é uma voz mais delicada, né? Se eu ficar falando aqui, talvez não passe que eu tenho 10 anos de experiência. Vai passar uma coisa meio até frágil. Sim. Só que se eu falar assim, boa tarde, pessoal, eu sou Eduarda, eu tenho 10 anos... mais firme, mais acelerada, vai passar agressividade. Muitos deles não percebem isso. Eles só querem entregar, trazer a informação. Então, como que a gente trabalha isso? Pausa. Coordenando. E eu sempre falo, pensando. O que você quer passar para as pessoas que estão te ouvindo? Mas assim, tem algum trabalho de escuta? Por exemplo, você se escuta porque o que eu vejo é que falta muita propriocepção. Sim. O primeiro trabalho que eu faço, muitas vezes, claro, tem avaliação, é trazer para eles a percepção minha e eu falo, agora vamos ver você falando. Só que daí a gente tem um primeiro problema. Com as pessoas, normalmente, em alguns cargos, eles não têm. Eles gostam de se ouvir, mas não enxergam em si, com certeza. No entanto, tem um outro público que quer melhorar a comunicação, que quer ser essa pessoa mais assertiva, quer passar firmeza, mas tem o medo. Tá. Aí, às vezes, muitas das vezes, eles não querem nem se ouvir. E nem se ver. E é um trabalho. Eu tenho uma paciente agora de consultório que ela veio por isso. Quero melhorar minha comunicação, quero passar essa credibilidade, porque as pessoas que falam comigo têm a voz firme, e uma delas, inclusive, eu trouxe para ela analisar e perceber que a colega estava sendo agressiva. E que a comunicação dela é passiva. Ela é muito frágil, ela tá certa em buscar essa firmeza. Então, esse ouvir também é legal de, trabalhar para si, mas com o outro. Porque se eu entendo como é a comunicação do outro comigo, e como eu não quero ser, talvez, como meu colega, e eu quero ser melhor, eu paro com essa comunicação agressivo com agressivo. Porque eu vejo muito a pessoa
firme, falando rápido. Como é que eu respondo essa pessoa? Firme, falando rápido. Porque eu não posso dar tempo para ele me cortar. Entendi. Então, eu trago esse lugar de... Vamos ouvir essas duas comunicações. A sua e a do outro. As duas estão boas? A do outro, talvez a gente não consiga mexer. E tá tudo certo. Mas será que a gente vai replicar esse erro também? E aí, muitas vezes, eu tenho o outro lado. Que eu vejo que vem mais para hoje em dia no consultório. É a pessoa com medo. Então, eu tenho medo de me expor. A fobia social, de fala, principalmente. E eu falo, nós somos seres sociais e nós somos seres julgadores. Sim. E aí, eu falo, você tem medo de quê? E aí vem, medo de errar. Medo de falar e não tá certo. Medo da pessoa que tá me ouvindo achar que eu sou menos ou que não tá bom. Aí eu pergunto, mas não tá bom o quê? Se você é o expert nisso, se você tá estudando sobre isso, aí começa a cair. E agora eu lembrei do episódio da síndrome do impostor, não é? Então, assim, tem o medo da rejeição, tem o medo do que o outro vai pensar, tem o medo de parecer uma fraude, né? Vai vivendo refém desse medo. E a voz tá interligada. Só que muitas vezes o fonoaudiólogo é o primeiro a ser procurado. Eu vejo muito isso em consultório. Vem pra gente, não que a gente não vá trabalhar. Só que eu falo, os meus aspectos, eu vou trabalhar a respiração, trazer essa respiração mais costo-diafragmática, que vai ajudar. Normalmente, esses clientes eles têm uma ansiedade enorme, a respiração tá curta, e eu falo, isso só aumenta a ansiedade. Eles começam a falar, não faz pausa, e aí eu falo, é humor pra baixo. E alguns que fazem terapia falam, ai, minha terapeuta fala pra eu respirar. E eu brinco, eu não sou sua terapeuta, mas eu tô sabendo disso. Então, eu vejo esse caminho conectado, com certeza. E, por exemplo, a gente vê que um dos maiores medos da humanidade é o falar em público, né? Que dica, que orientação você poderia dar para o nosso público, né? Que se expõe, que precisa expor um trabalho. Então, é o estudante, é o profissional. Porque eu vejo muito no consultório pessoas perdendo oportunidade de desenvolvimento pelo medo de falar em público. A comunicação é o principal skill hoje buscado por, assim, 100% das empresas. Esse é o primeiro... informação que eu acho que é importante a gente saber. E eu falo, para comunicar bem, claro, eu, fonoaudióloga, vou aqui ajudar isso. Mas o bom comunicador e o mau comunicador tem uma grande diferença. O bom comunicador, ele usa toda e qualquer oportunidade para se expor. Olha só. Então, para eu me melhorar na comunicação, eu falo doses terapêuticas, pequenas doses, para expor. Então, vai lá e fala. Porque, assim... a gente tá vendendo opinião a cada instante. Eu tô aqui vendendo a minha opinião. Sim. Com base científica, com base de experiência, mas a gente tá sempre tentando convencer o outro das informações. Esse é o bom comunicador. E o que eu vejo da maioria das pessoas que vêm trabalhar comunicação, voz, fala, em diversos problemas, desde os problemas vocais a alterações como só uma dificuldade de medo de falar, é evitação. Já atendi muito doença de Parkinson. O que eu vejo no paciente com doença de Parkinson, eles fazem treinamento com fono e são idosos que não saem de casa. Não socializa, né? Não interage. Como é que eu vou melhorar essa voz? Pois é. Não vai melhorar. Não vai. Então, é uma discussão que a gente precisa ter. E a gente tem uma dificuldade. Então, a terapia, ela é essencial. Sim. Mas e essa interação? Então, eu sempre falo, se esse paciente está com uma alteração vocal, um transtorno de fala, impacta diretamente na qualidade de vida. A gente tem escalas hoje. Na área de voz, a gente tem uma escala de ansiedade e depressão para a voz. Como é que é isso? Explica pra gente. É um protocolo de autoavaliação que o paciente preenche. E aí, a gente tem várias questões que nos dão o quanto essa alteração vocal está relacionada com alterações de ansiedade e depressão. É uma escala. E aí vocês correlacionam com escalas de ansiedade e depressão da Não, psiquiatria? é uma escala da voz não, já. Entendi. Mas aí se você está fazendo um trabalho multi... Aí eu encaminho. Entendi. Eu encaminho, porque esse paciente, ele vai precisar. A gente tem alterações, uma disfonia que a gente chama que tem uma alteração psicológica, como tensão. Alguns casos a gente precisa encaminhar.
a gente tem uma limitação, sabe? Eu falo, até aqui é meu trabalho, até aqui eu preciso encaminhar. Sim. Grande parte, inclusive, dessas alterações de disfonia que tem uma base psicológica. Eu tive um caso muito antigo, que era uma paciente que era uma empregada. E aí ela tava com uma disfonia, tava com a voz assim. No exame, nada. Não tinha alteração nenhuma. Não tinha alteração nenhuma. Aí a gente vai avaliando, vai fazendo exercício e nada melhorava. Quando a gente, né, escondeu um pouco da voz, a gente tem alguns testes que a gente faz para o paciente não se ouvir e ele conseguir vocalizar, a voz vinha. Isso. E aí a gente foi avaliando, aí ela começou a contar que ela tinha sofrido um abuso em casa. E desde aqui, aí a gente vai fazendo as conexões, né? E depois daquele abuso, não tinha mais fala, a voz não estava melhor, mas ela conectou com o material de limpeza e não com a qualidade, né, do que tinha acontecido. Então acontece isso. Só que o que eu vejo é que é muito difícil de linkar os pontos. E muitas vezes o paciente não linka. Isso, e a voz entrega. Eu me lembro, por exemplo, quem nunca passou por isso? A mãe liga, oi mãe. Nossa! O que aconteceu? Primeiramente, oi mãe, bom dia. Não é verdade, né? O tom da sua voz tá diferente, né? Como entrega, né? Exato. Porque isso, o sistema límbico, o nosso cérebro, ele vai lá comandar. Eu sempre falo, tem um músculo envolvido, mas o comandante de tudo é o nosso cérebro. Sim. Então, claro, eu aqui como fonoaudióloga treino para que um cantor chegue no palco com a pressão que nós temos, com tudo que pode dar errado. E às vezes, muitas vezes, são coisas que a gente não vai controlar e que pode dar. Chega lá e vai entregar o trabalho dele. Tá sentindo uma coisa, mas consegue, com a técnica, não passar, não transparecer. E, por exemplo, né, a gente vê uma pessoa que tem que apresentar em público, entrar numa reunião. Que dicas você poderia dar para um pouco de relaxamento, para essa pessoa conseguir entrar um pouco mais tranquila nessas situações de exposição? Planejar. Nosso cérebro, ele não gosta de improvisos, de coisas que são de última hora. Então, eu sempre falo, o bom comunicador, ele vai ter planejamento. Então, eu vou planejar o que eu vou falar. Não é decorar, o cérebro não gosta de decorar. Se for decorar, vai dar erro. Vai dar branco, né? Vai dar branco. Então, eu falo, organiza o cérebro. Não faça isso um dia antes. E se você tem medo, eu falo assim, soltura do corpo, porque a tensão é primeiro sintoma de tudo travado, e respiração. Acho que são as duas grandes dicas. Respiração, soltura do corpo. Isso vai dar uma informação para o cérebro, até um biofeedback de tudo tá controlado, eu tô mais calma. E aí, claro, eu aqueci a voz. Mas eu falo que se o corpo não tá facilitando, eu vou aquecer como? Eu vou fazer um exercício aqui, por exemplo. Apertando tudo. Vai funcionar? Não vai. Não vai. Então, eu gosto de biofeedback, de exercício respiratório. Biohacking é novo, né? Gosto de mindfulness, gosto muito de... Eu sempre falo para os meus pacientes, você tá lá? Você foi convidado para estar palestrando, dando aula, defendendo como um advogado. Você é a melhor pessoa para estar lá. Qual é a tua mensagem pro teu cérebro que você tá? Que você vai dar? Muitos deles não sabem. Não. E é um trabalho. Tanto que alguns deles falam assim, nossa, tá parecendo a minha terapia. Eu falei, mas é que é fonoterapia. A gente trabalha com terapia. Sim, é tudo sobre a pessoa. E me fala uma coisa, casos de burnout alteram também a voz? Sim, tô com 2, inclusive. Essa semana, tava conversando sobre isso. Eu não conheço estudos que estão ligados, assim, a voz com burnout. Mas o que eu percebo? Esses pacientes, normalmente, eles vão ter muita tensão, quase não respiram. Assim, a respiração tá super alta, curta. Consequentemente, a voz vai estar com tremor, com instabilidade e rouquidão. Mas é uma rouquidão que a gente caracteriza por uma voz mais agudizada, quase metálica. Normalmente, mulheres vão ter essa característica. A gente vai ter bruxismo, apertamento mandibular, né? O paciente, ele vai travar mais, mas muitos casos que eu percebo em consultório é essa sensação de que nó na garganta, de voz apertada, sabe? E eu falo, tem alguma coisa te apertando. Olha só. Às vezes não é orgânico. Sim. Muitas vezes não é. Mas a gente solta o corpo e eles sentem... Nossa, eu saio daqui tão bem. Aí eu falo, mas
Que situação que tá acontecendo? E aí a gente começa a identificar. Então, tá, vamos ouvir a voz. Nessa situação tá boa. Qual a situação que não tá boa? Ah, quando eu vou pra frente do chefe. Aí eu falo, tá, então vamos treinar pensando no chefe. Aí eu boto até a foto. Esses dias eu foto de uma pessoa lá. Meu paciente falou, nossa, não consigo nem respirar pensando nessa pessoa. Que tamanho de bloqueio que gera, sofrimento psíquico, o corpo gritando. Na verdade, fobia, né? A voz ali, ela é consequência desse sofrimento, né? Esse bloqueio, né? O travar. Quantos pacientes não falam pra nós que está em burnout, vai falar com o chefe, não consegue falar, trava. Simplesmente não sai. Fala, não vai. E não conseguir dar feedback, né? Não dá, não sabe posicionar, né? Dizer não. Eu falo, eu treinamento de comunicação. Eu falo, como dizer não? Você não precisa ficar se justificando. Quanto mais se justifica, pior é. Mas também não precisa ser agressivo. Como é que eu trago isso? O tom de voz é uma das estratégias. Por exemplo, que características de uma fala, de uma voz que traz a ideia de agressividade? Que a pessoa tem que ficar alerta para ela saber se a voz dela, né, a comunicação tá agressiva ou não. Uma voz que tá muito firme, acelerada e ríspida. Por exemplo, eu falar, boa tarde, tudo bem? É quase um grito. Eu não faço modulação, mas ao mesmo tempo eu tô acelerando. Isso passa muito agressividade. Eu posso falar firme, eu falo aqui firme com vocês. Em casa eu não falo assim. Por quê? Porque eu tô com outra pessoa, eu brinco, é outra. É a Eduarda de casa. Tanto que meu marido fala, nossa, você tá tentando virar chave. Sim, porque eu preciso passar pros meus pacientes, meu interlocutor, não que eu sou outra pessoa, mas eu quero transparecer confiança. Então, eu vou passar esse lugar de voz mais firme, mas tem pausa. A pausa dá pro cérebro uma sensação de que eu tô conseguindo acompanhar o outro. Exemplo, isso também acontece não só na vida profissional, na pessoal. Vocês têm filhos? Mãe que fala que o filho não ouve, não respeita. Normalmente, o que a gente vai perceber? Não faz pausa. Não dá turno de fala. É uma comunicação de um lado só. Tá sendo assertiva ali. Exatamente. Isso, se você for ver, é na vida profissional, pessoal. Eu brinco, treina em casa. Um grande exemplo que eu dou, e para quem tá nos ouvindo, quero treinar minha comunicação e você tem filhos, faça a leitura. Modula. Vai ler uma história. Você vai falar, boa, era uma vez um bruxo. Você vai fazer pausa, você não vai... Eu brinco, você não vai ler. Era uma vez um bruxo. Gente, a criança não vai prestar. Não vai prestar atenção. E trazer esse lugar. E a gente tem dificuldade. Tenho visto cada vez mais a população com essa ansiedade, com essa coisa, não tenho tempo, não tenho tempo pra nada. Nem pra melhorar a comunicação. E, por exemplo, características também que a gente percebe, principalmente no ansioso, características da voz, né, de tudo que traz insegurança, traz medo, então, que pode prejudicar numa entrevista de trabalho, numa palestra. Primeira coisa que eu acredito antes até da voz é o storytelling, que é muito falado. É como que a gente está organizando essas ideias. Início, meio e fim. Não só descritivo. Então, eu sempre falo, organizar isso, essas ideias. Eu consegui dar a mesma resposta em 1 minuto ou em 30 minutos. Esse é o primeiro passo. Então, é a partir do contexto. E aí, a gente vai pra pimenta, pro conteúdo não verbal. Uma voz firme, clara, mas que tem pausas, que modula. Eu brinco que é como se fosse dirigir um carro. Eu não vou a 100 por hora o caminho todo, porque eu vou bater. Mas se eu for a 80, eu provavelmente vou dormir. A voz é a mesma coisa. Se eu falar aqui com vocês, oi, tudo bem? Eu sou Eduarda. Eu tenho 10 anos de experiência. Nossa, no segundo minuto você tá dizendo, tá, menina, vai. Mas se eu correr muito, o outro vai perder a informação do que eu tô falando. Então, o ansioso, ele tem que ter essa brincadeira. Isso vai ajudar muito. Mas, assim, de todas as estratégias para o ansioso, eu acho que é respiração e pausa. Pausa. Normalmente, o ansioso, ele vai acelerar porque ele quer terminar. A maioria deles falam para mim, Eduardo, eu não vejo a hora que termine. E eu falei, mas aí realmente vai ser difícil. Então, eu trabalho leitura em voz alta, com uso de pausas. E aí, vem a outra dificuldade. Mas como que eu vou fazer essa pausa se não tem ponto e vírgula? Eu falo... Pausa estratégica, eu tô fazendo aqui com vocês.
O que você quer trazer? Aí vem a modulação. Onde eu vou trazer a ênfase? O que você quer passar nessa frase pro outro? E o ansioso, o que ele tá? Não, eu só quero terminar. Ele só tá pensando no final, né? No final. Ou ainda no que o resto das pessoas estão pensando. Eu tenho uma paciente que é isso. Ela fala assim, mas é que eu já falo errado. Eu falei, mas a gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando para esse desenvolvimento. Você não vai falar bem se você não trabalhar. Então, a gente só vê o resultado, a gente não vê a gente tá nesse processo toda vez, né? Não quer ver o caminho, a gente só quer ver o resultado. Então, eu trabalho muito esse enxergar o caminho. A trajetória ali toda, né? Os passos. Exato. Né? E mostrar efetivamente, porque eu sinto que a gente precisa mostrar que tem resultado. Eu faço exercício, vamos gravar, vamos se expor. Exposição controlada. Comigo, gravo. Alguns pacientes que têm muita essa fobia, às vezes eu não posso mostrar o vídeo naquela sessão. Espero. Crio desafios de fala. Então, essa semana você vai me mandar um áudio falando sobre tal coisa. Eduardo, eu não vou conseguir. Tenta. Vou te dar 10 dias. Sabe? Mas esse caminho. E normalmente eles vão ter essas questões. Se a respiração tá curta e a tensão tá grande, que é a característica majoritariamente desses pacientes, o que a gente vê na voz? Uma voz que não projeta, uma voz que tá apertada e muita dificuldade de fluência. E aí vem a confusão, às vezes até eles chamam que são gagos. E não é bem gagos, eles têm um travamento, uma hesitação. Ou ainda até às vezes a palavra não sai. O problema não é de fato uma gagueira, porque daí, enfim, a definição da gagueira não é exatamente só ter isso. A gente tem todo um leque de outras características. A característica da gagueira, o tratamento, né, para quem tem esse diagnóstico. Hoje a gente sabe que a gagueira pode ter várias causas, a gente chama de fatores multi. Né? O que a gente identifica é que tem uma questão genética, sim, que pode estar relacionada. Tem fatores emocionais, então, sim, pode estar relacionado com alguma questão que aconteceu e aí teve um trauma. E pode estar relacionado a um transtorno de desenvolvimento. Então, a gente tem também a gagueira do desenvolvimento, que acontece ao longo da infância. Então, primeiro aqui, são várias as causas. E para ter gagueira, a gente tem uma avaliação bem completa, multi também, porque não é uma coisa só. Então, a gente vai ter hesitações, repetições de sílabas. Tem um padrão, normalmente a gente vai fazer uma leitura. Eu não trabalho com gagueira, mas eu sempre falo ao paciente que às vezes eles vêm, eu sou gago. Eu sou gago. Tá, me mostra uma situação. A gente vai avaliar, mapear naquele 5 minutos que ele falou, não aconteceu nenhuma das características que a gente espera de um gago. Não tava hesitação, não tem ecolalia, não tem repetição. Tem esse travamento, que é uma disfluência. Então, a gagueira é uma disfluência. Mas não quer dizer que a disfluência é uma gagueira. Né? Então, muitas pessoas confundem. Tem um caso que essa paciente, ela não tem gagueira. E tanto que essa semana ela falou pra mim, nossa, Eduarda, é só quando eu me exponho a X lugar. Que ela fala, eu não respiro. E aí, o que vai acontecer? Eu falo, gente, você tá sem oxigênio. O que vai acontecer? Não tem como. Se a gente aqui não pausar. E aí, ela vai travando. Eu falo, óbvio, o cérebro é muito inteligente. Pera, não tem oxigênio, vamos falar menos. Sim. Vamos articular menos. Aí ela começa a tensionar, a boca não vai sair articulação. E aí, parece que ela tá... E aí, ela começa a travar. Então, a gente tem um travamento. É quase uma gagueira, uma disfluência. Mas a gente tem que cuidar, porque senão a gente sai diagnosticando como acontece com as outras alterações que a gente sabe na área da psicologia e da psiquiatria. Eu vejo muito mais isso. Na fono também vai acontecer a mesma coisa. Um monte de CID que não é... Né? CID casa, sabe? CID casa. Sim, TikTok, né? Eu tenho aquilo. Né? Precisa todo um protocolo de avaliação para gagueira. E eu sempre falo, vamos observar. E, por exemplo, transtornos da fala em que troca letras, né? Eu tenho muitos pacientes, às vezes, que isso gera um bloqueio, um medo, né? Então, comenta um pouquinho sobre, né, essas patologias, como realizar esse enfrentamento. Troca de letras, né? Pode ser várias coisas. Quando é na infância, a gente tem N coisas que a gente precisa avaliar. Desde um transtorno motor de fala a uma alteração simples que não tem uma característica de nenhuma alteração de linguagem, né? Pode ser só motor.
uma questão fonética, que a gente fala na fonoaudiologia, quando é fonético, é um movimento da língua que não tá no lugar correto. Em grande parte, quando vem para o adulto, e aí é o meu maior público, eles têm alterações, e aí tem essa questão de, eu não pronuncio certo, o que eu vejo? A articulação. Se eu articulo com a boca assim, concorda comigo que não vai falar certo? E aí embola as palavras. Há casos da gente ter alterações que não foram tratadas na infância. Por exemplo, ceceio, sigmatismo, que são alterações de língua. A gente vai ter escapes. O ar passa assim. Tem muitos que têm vergonha, muitos adultos. Eles falam, eles assim, né? É, exato. E aí, é um posicionamento da língua, uma alteração motora. Eu falei, malhar a língua e colocar isso na prática da função, da fala. Mas é treino. Eu falo, gente, se você acha que em uma sessão você vai melhorar, não vai. Né? Como nada na vida. Como nada na vida. Mas a gente né? Bastante sobre isso. A gente, na fono, acontece muito na área de... Repetição, né? Hoje estamos ouvindo muito isso, né? Exato. Na voz é a mesma coisa, mas eu acho que na voz é pior do que na fala. Na fala a gente ainda vem o aceitar que tem um caminho para para chegar nesse objetivo. Na voz é isso. Preciso da minha voz boa hoje. Em casos de neuroplasticidade em pós-cirúrgico de, por exemplo, epilepsia? Não tenho experiência com isso, né? Mas eu atendi muito tempo AVC. Tá. Muita neuroplasticidade. Com terapia fonoaudiológica, muito. A gente tem as afasias, né? Ou as alterações, inclusive, de deglutição que a gente vai ter. E que, sim, impacta diretamente na qualidade de vida desses pacientes. Principalmente porque estão... Eu já tive um paciente que teve um AVC jovem, que é raro, em Porto Alegre, com 36 anos. E isso impactou muito na vida, na qualidade. Por quê? Imagina, uma sonda, um paciente com 36 anos. Nossa. Então, mas a gente tem uma neuroplasticidade. O que a gente sabe nesses casos? Inclusive, acho que quase todos os casos de cirurgia, não só em questões de cérebro, mas até laringes, né? Então, a gente tem muita cirurgia que pode acometer o nervo laríngeo. Quanto antes você começa a estimular, melhor. O que ainda acontece, e a gente sabe que tem uma questão financeira e tudo mais, é uma busca tardia. Vamos ver se melhora. Se não melhorar, eu busco. É o problema. Aí vem o problema. Eu tive uma paciente, tô lembrando agora. Ela tinha distrofia muscular progressiva. Começou com 13 anos. Quando ela chegou na terapia, a única coisa que mexia nela era a língua e o dedo para mexer na cadeira de rodas. E ela estava se formando em psicologia. Se eu não escutasse, se eu não olhasse para ela e só escutasse, a fala era perfeita. Perfeita. Só que a musculatura do rosto dela ela tinha hipertrofia até, né? Mas era perfeita a fala, era incrível. A gente tem ainda hoje, eu tenho uma colega de Porto Alegre que trabalha muito com isso, que é a Michele Borges. Ela trabalha com comunicação aumentativa e alternativa. E aí trabalha com paciente pós-AVC, criança com, enfim, todos... Ela trabalha com transtorno do espectro, mas a gente pega... Ela trabalha no hospital de clínicas, hoje ela trabalha no particular. E aí eu sempre falo, ela fala... A comunicação alternativa e aumentativa, ela não é só para quem não fala o não verbal. Ela é um auxiliar. Por isso que ela entra pro espectro. Sim. Aumenta o leque da comunicação. Inclusive, de novo... um recurso para estimular. Então, vai ter a comunicação alternativa e aumentativa desde a mais simples, de prancha física, a iPad que você usa, enfim. Então, é uma outra área da fonoaudiologia. Muito bonita. Linda. E que, assim, o trabalho dela é maravilhoso. Agora, ela implementou em teatro, ela viaja o Brasil inteiro. Porque daí ela mostra os lugares que tem que ter. As imagens, enfim, os Pix, tem todas as estratégias que aplica para comunicação. Que a gente não pensa o quanto é importante. Sempre falo, a gente só percebe a importância da comunicação quando a gente perde ela. É verdade. Fica sem voz um dia. Nossa senhora. Desesperador. Fica sem voz e sem celular. Nossa. E aí, cada vez mais... A gente tem um pesquisador, que é o Ingo Titze, americano, que ele fala que nossa laringe, ela tá desevoluindo, porque a gente tá usando cada vez mais o WhatsApp e falando menos. Tanto que tem alguns estudos que mostram que quem canta... tem sim uma laringe muito mais evoluída, porque a gente está expondo. Enfim, o canto, ele ajuda
cerebralmente, a gente sabe que ele trabalha muito. E a laringe, a evoluir. Né? Protege da presbifonia, que é uma alteração do envelhecimento vocal. Então, eu sempre falo, gente, usar a voz, tem todos os benefícios. Então, bora falar, né? Vamos conversar. Vamos. E, por exemplo, Eduarda, nós falamos sobre tratamentos de patologias e prevenção, comportamentos. Quais hábitos nossos que vai interferir, que vai prejudicar essa voz? Acho que o primeiro hábito é o sono. Olha. Um bom sono revigora a voz. Um mau sono... Perfeito. Eu sempre falo até pro meu paciente, principalmente cantores, né? Não dormiu, vou fazer exercício vocal para recuperar, dorme primeiro. Tá. Dormir é essencial pra voz. Como é que a gente fala cansado? Tá assim, né? Nossa. Hoje, tava falando com uma paciente de manhã. Ela tava super cansada em vários trabalhos. Ela falou, nossa, Eduarda, minha voz tá pesada. Aí eu fiz exercício, a voz melhorou, mas eu ainda tô desanimada. Eu falei, sim, você dormiu quantas horas nessa semana? Aí eu falei, sabe o que você vai fazer hoje? Você vai ir pra casa, vai dormir 40 minutos, pelo menos. Então, o sono é essencial. Segundo, hidratação. Nossa, muito. A água pro cérebro é essencial, mas pra laringe... A gente toma água aqui, a água não passa na prega vocal, né? A prega vocal faz parte da via da respiração, acima da traqueia e do pulmão, mas ela vai hidratar indiretamente. Então, beber água é essencial. Comer maçã? A maçã, ela é uma astringente pra boca, mas como eu falei, tudo que a gente come não passa pela prega vocal. Então, ela é boa, eu gosto muito da maçã pra articular. Abre mais a boca pra mastigar e tudo mais. Mas ela é um alimento rico. A alimentação, eu falo, alimentação saudável. Porque o que eu tenho visto, além da ansiedade nos pacientes, é o refluxo. Tá. É verdade. Eu acho que é é o mal do século, eu vou dizer, no consultório da área de voz. Sim. A gente vê muito refluxo, uma alimentação ruim, um sono péssimo. Estresse. E aí, o estômago... vai pro lixo. E a voz, consequentemente. Quando a gente tem refluxo, a gente vai queimar uma região posterior, né? Vai deixar essa região posterior da prega vocal irritada. E a gente vai ter características como uma voz com rouquidão, uma voz meio soprosa, com ar passando, muito pigarro, quebras na voz. E aí a pessoa começa a achar que não tem mais a mesma qualidade. E às vezes vem pra mim, Eduarda, eu não sei o que aconteceu. Refluxo. É quase 100%. Aí eu falo, tem que mudar o quê? Comportamento. Então, no final de tudo, é comportamento. E o terceiro é tensão. Falo para os meus pacientes, ranking, refluxo e tensão. Tem que ter uma vida mais de equilíbrio. Eu falo, equilibrar os pratinhos. Voz é equilibrar os pratinhos. Não um monte de pratinho, né? Exato. Tem que ter esse equilíbrio. Então, ter uma soltura, algum exercício é essencial para o corpo. Exercício cardiorrespiratório vai estar relacionado à voz. Porque a voz combustível da voz é o ar. Se eu não tenho ar, eu não movimento a prega vocal. Então, se eu tô tensa, eu vou respirar menos. Vou fazer pouca pausa, eu vou para um ajuste horroroso para a voz. Que eu vou sobrecarregar a minha voz. E aí, no final do dia, eu tô como? Rouca. Professora, acontece isso. Vai falando, vai dando aula. 5, 6 horas. Não tem pausa, não toma água. E vai falando, não modula. Sobrecarrega o sistema. É um sistema. No final do dia, depois de atender, nossa, roupa, né? Fica. Dependendo do dia, você vê, né? Tudo isso. E aí, claro, aquecer e desaquecer. Quem usa a voz por horas ao longo do dia, precisa, igual um atleta, aquecer e desaquecer. Você evita alterações e dá mais longevidade para essa voz. Então, usar a voz é importante? Sim. Mas a gente precisa entender como que a gente está usando ela. A nosso favor ou não. Olha só. E, por exemplo, quando fala de alimentos, né? Por exemplo, a ingesta de alimentos muito quentes, por exemplo, aumenta a incidência de alguns cânceres de laringe em países, locais muito frios. Na voz afeta também o excesso ou não? Não. A gente tem que ter até o quente e o frio, um debate que tem na fono. Não tomo água gelada. Eu sempre falo assim, não precisa tomar água gelada se você tá com o corpo super quente. Mas aqui a gente tá no gelado, não vai fazer... Porque, de novo,
não chega a impactar lá na prega vocal. Entendi. Mas assim, concorda comigo que se você vai tomar uma água com 5 gelo, não dá nem pra engolir ela. Eu tenho uma resposta na mucosa da boca. Mesma coisa do quente, né? Eu tomo muito chimarrão, porque eu sou gaúcha. E a gente sabe que... Mas é a água fervendo que vai ter essa incidência, né? Muito quente. Então, eu acho que a gente tem só que cuidar com as informações, às vezes. Mesma coisa da cafeína. O café faz mal pra voz? Depende. O que a gente tem de evidência? Tem uma revisão sistemática muito legal sobre isso, que mostra que a cafeína, ela não deixa a voz ressecada. Não trouxe evidência, né? Agora, ela favorece o refluxo. Que aí atinge indiretamente. Né? Então, o que eu tenho? Normalmente, pacientes com muito refluxo, com a voz com pigarro. E aí, café. Tá. E, por exemplo, a gente vê a mudança de voz muito grande em pacientes tabagistas, né? O que o cigarro faz, né? Nessa faixa? Aí o cigarro vai impactar diretamente, né? Porque a prega vocal tá na via respiratória. Uma prega vocal vai ficar inchada, a gente chama uma doença que a gente chama de edema de Henke. A prega vocal fica quase que espessa. Na prega vocal. A gente vai ter uma prega vocal extremamente espessa, um edema mesmo. Tanto que vozes femininas, mulheres que fumam por muito tempo vão ter o quê? Uma voz mais grave, né? É verdade. Fica E aí, arranha, né? Parece. E tem algumas que acham bonito isso. Só que assim, edema de Henke dificilmente a gente consegue tratar na fonoterapia. Então, a primeira coisa é tirar o cigarro. A gente vai ter pigarro, a gente vai ter várias consequências. Mas eu falo que a voz e, claro, maior incidência de câncer de pulmão e de laringe. Né, as duas doenças. A combinação pior ainda é cigarro e álcool, que é o combo pro câncer de laringe. E o Brasil é um dos maiores com câncer de laringe no mundo. E depois da pandemia, não sei no seu consultório, mas no nosso, assim, é cigarro, álcool e cocaína. Os 3. Sim. Combo, né? Diria até mais um vírgulazinho, o tal do cigarro eletrônico. Que tá verdade. Que é pior ainda pra voz. Né? A gente tem casos aí de muito cantores. Bom a gente falar agora. Comenta aí um pouco. O vape a gente sabe que, assim, as pessoas elas começam a usar, achando que não tem problema nenhum. Então, o que eu vejo é maior uso do que, inclusive, o cigarro e o tabaco. Ele vai impactar no pulmão. E, gente, tem... Assim, N problemas. Eu tenho 2 pacientes nos Estados Unidos que moram lá, usavam vape a rodo e internaram. Jura? Perderam metade do pulmão. Porque a pessoa acha assim, é vape, não sei. Tem um cheirinho, cheiro, nem sei. Não sei. Bem, toda aquela ideia do marketing, né? Então, primeiro vendeu a ideia, vamos parar com o cigarro, indo pro vape. E tem essas questões da temperatura, da bateria, né? Do plástico, eu falo, mas tudo, né? É uma tragédia o completa, efeito é o mesmo. A toxicidade vai ter. Se você só volume de fumaça, né? Você passa uma pessoa assim, você fala, opa! Você só não... Eu falo, você só não tá enxergando ela. Você não tá enxergando o bichinho ali, a toxicidade do negócio todo. Mas vai lá dentro. Mas ela existe. Eu sempre falo, ela existe. Eu falo que a diferença... Eu sou da toxicologia, né? Meu mestrado foi nessa área. Eu falo, a diferença de um medicamento, de uma droga, é a dosagem. Claro. Né? Mas a gente tem que cuidar, porque o vape é a mesma coisa. A gente só não tá enxergando. A gente precisa cuidar disso. E a gente acaba... Tudo que é bonito, né? Pois é, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente compra, com o que a gente consome, né? Às vezes a ideia do coleguinha, do feed, do não sei o quê. O que dá certo no coleguinha pode dar pra mim. Ele faz isso, eu vou fazer também. Na voz acontece muito isso. Eu falo, a sua laringe é igual do seu coleguinha? Ótimo. Não é. Então, não. E medicamentos? Tem medicamentos que interferem também na fala? Aí a gente vem muito pra acho que quase todos os meus pacientes, quando eles têm um acompanhamento psiquiátrico, eu falo, não é que, de novo, tem que parar de tomar o remédio. Primeira coisa, acho que é a mais importante. Mas sim, inclusive diuréticos, né? Diuréticos, alguns medicamentos antissolíticos, a gente sabe que eles ressecam muito a mucosa. Eu falo, você não vai parar de tomar o remédio. Você vai falar, pra isso, pra sua psiquiatra, pro seu médico. Normalmente, às vezes, até eu entro em contato se tá afetando muito a performance. Tem o cantor, tem o advogado, tem o professor. E aumentar a hidratação, direta e indireta. Então, ingesta de água e lubrificar. Ainda mais São Paulo, umidade do ar super baixa essa semana. Nebulizar a inalação com soro fisiológico. Tá. Coisa simples, né? Simples. Soro. Compra muito e vai.
Outra que a gente sabe que é a sensação de, né, musculatura mais relaxada. Eu tenho um boom de pacientes que tomam medicamentos, infelizmente. Existe a automedicação que é muito pior, e aí eu venho com essa coisa de vamos alertar, que vai relaxar a musculatura. E eu preciso de tônus. Eu não posso de tensão, mas tônus eu preciso. Sim. Então, medicamento que relaxa muito, que deixa tudo muito... Será que eu vou conseguir ter a mesma funcionalidade? Não vou. Então, a gente precisa entender esse equilíbrio. Aí tem outros medicamentos que a gente vê muito na área de voz. Anti-inflamatório, que eles tomam sem prescrição, corticoide. E aí a gente vai ter um grande boom de problemas, inclusive, né? Anti-inflamatórios, esteroides podem gerar grande problema. Então, eu falo, não sai tomando o que você não tem indicação pra tomar. Ah, mas é só uma gripe. Hormônios, né? A testosterona na mulher, né? Como muda a voz, né? Demais. Essa semana, Conselho de Medicina postou um vídeo falando sobre isso, né? Sobre o chip da beleza. Ah, postou? Chip da beleza E aí? tem impacto direto no corpo, enfim, vários problemas de saúde. Aí eu vou falar da voz. Não existe dose de hormônio segura pra voz. Ponto. Não tem o que fazer. Se usar, não tem o que fazer. A voz vai ficar grave? Não tem o que fazer. A gente vai trabalhar outras estratégias, mas na laringe, não tem o que fazer. Acabou. Não tem dose segura. Não tem dose segura. Isso é evidente. Não tem nada na ciência de dose segura de uso de hormonal pra voz. Tá bom. Sim. Ponto. Isso é uma coisa, inclusive, a gente teve um encontro com um professor de Nova York e a gente falou muito sobre isso. Não tem dose segura. E o É que isso. tem de uso abusivo, né? Hormonal. Sem Mas eu vejo, noção, e aí eu vejo que também tem esse comportamento, né? Uma população buscando sempre a imagem, a perfeição, porque tem um julgamento, tem isso, tem aquilo. E falando um pouquinho mais dessa parte aí que você atua muito, que é a questão da comunicação, né? Como um todo. Que orientações você poderia dar para quem quer iniciar essa vida aí, né? Como o melhor comunicador, né? Então, nas redes sociais, gravando, falando. Como eu comentei antes, se expor. Aí vem aquela coisa, o feito é melhor do que o perfeito. Exato. Né? Eu vejo, sim, as pessoas elas vão evitando, ai, mas isso não é pra mim, ou... Aí quando eu pergunto, tá, mas você quer? Não, eu preciso. Ai, mas não tá bom. Aí vem a síndrome do impostor, vem a ansiedade. Então eu falo, se exponha. Grava vídeo, vai gravando, mas não espere que esteja perfeito pra começar. Essa é a primeira coisa. Treine. Vá pra frente do espelho. Grava. Não pra decorar, mas treina. Brinca com a voz. Brinca com as interpretações. É quase um teatro. Não pra você ser fake. Não é sobre isso. É sobre, de novo, quero passar alegria. O que transparece alegria na voz? É uma voz mais pra cima. Se eu falar, oi, boa tarde, gente, tudo bem? Vou falar sobre comunicação. Não é passar que eu tô feliz falando sobre isso. Né? Então tem essa coisa. E a gente precisa ouvir. Então, pegar exemplos. Quem você acha que é um bom comunicador? Que é uma referência pra você? Se eu não tenho referência, dificilmente eu vou saber pra onde eu vou ir. Então, escreve referências pra você. Sei lá, Fátima Bernardes, William Bonner. O que você gosta que ele faz? Que você gostaria de fazer também? Porque muitas vezes a gente quer ser igual, mas não sabe o que é. Aí fica muito no mundo da imaginação. Tem uma direção ali, né? Exatamente. E você falou uma palavra que eu acho muito interessante, Eduarda. Ter a persona, né? Então, às vezes, a pessoa também vai buscar se encaixar. Será que tem a ver com ela? Não? Comenta um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo que, assim, por exemplo... A voz, ela é transparente de quem somos e a nossa personalidade. Então, o extrovertido, ele vai... Isso a gente não tem como mudar, né? O extrovertido, o introvertido. O tímido eu consigo mudar. Isso é uma coisa bem importante. Extrovertido, eu sou extrovertida, mas eu sou tímida. Olha. Por exemplo, eu falo muito. Então, eu tenho que cuidar que às vezes até eu falo demais. Eu vou ter características de falar mais acelerado. O introvertido, ele vai falar menos. Às vezes vai evitar, vai ter mais tendência à atenção. Então, essa é acho que uma coisa bem importante quando a gente fala de comunicação. Entender que isso a gente não vai mudar. E entender esse local. Então, se eu tenho uma persona que tá me pedindo pra ser... muito marketing, mas isso não vai caber, não vai sustentar. E na internet a gente precisa... Eu acho que tem que ser coisa assim, leve. Então, eu falo... Eu não gosto muito do marketing pesado. Não é uma característica minha. Sim. Então, vocês não vão ver sobre isso comigo. E tudo bem, há quem goste. Acho que isso é pra quem trabalha comunicação é importante. Sempre vai ter lugar pra você. E
pessoas que se identificam com você. E isso, inclusive, se você for pro marketing digital, a gente vai ver isso. É buscar o nicho. Sim. Então, eu sempre falo para meus clientes, vai ter alguém que vai se identificar com você. Não seja quem você não é. Mas tem que trabalhar a comunicação. Né? Senão as pessoas não vão te entender. O que você quer passar pro outro? Que você acha que é válido. E isso muda. Quando a gente entende. Tem uma linha mestra. Sabe? Qual é a sua linha mestra quando você abre o Instagram e o Stories pra gravar? Muitas das pessoas não sabem. Você não vai saber pra onde você vai. Então, eu vou gravar hoje um story sobre hormônios. A minha linha mestra é falar sobre hormônios, papapá. Eu consigo ir da forma que eu quero, porque o meu nicho é esse. Não só fonoaudiólogos, é fonoaudiólogos que querem trocar. Então, eu vou me identificando e a minha forma de falar vai ser essa. Eu quero vender um produto e eu quero ser mais direta. Então, eu vou falar mais assim. Eu acredito muito em identificar primeiro em você, então se reconhecer para daí trabalhar. O que a gente vê muitas vezes não consegue saber quem você é. A gente precisa trabalhar isso primeiro. Perfeito. De dentro para fora, né? Sempre. E, por exemplo, Eduarda, quando procurar um fono? Né? Que Isso. sinais de alertas eu acho muito importante que a gente precisa ali daquela orientação profissional. Hoje tem melhorado. Quando procurar. Todas as alterações de fala, de comunicação, seja de voz, de fala, articulação, você precisa ser avaliado. Ponto. Mas também para prevenção. Você é um profissional da voz? Você tem um mínimo de cuidado? Porque às vezes o que ainda... Agora tá melhorando. Sempre chegou quando teve o problema. Mas a gente já tem evidência que quando a gente previne, a gente reduz. E aí é muito mais rápido e mais barato. Vamos falar sobre dinheiro? É muito mais barato. Eu preparar minha voz, eu tenho uns exercícios que eu treino para não ter o problema lá no futuro. Tá? E falando isso em todas as fases, né? Porque a fonoaudiologia trabalha desde o neonato ao... Eu tive uma paciente mais velha, 105 anos. Que lindo. Até a fase final da vida. Então, eu sempre falo, procura antes. Todos os sinais. Você usa a voz? E assim, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo aqui, né, sobre cuidados com a voz e o emocional, qual seria essa mensagem? Que eu acredito que hoje comunicar faz parte de quem somos. E a gente não pode esconder isso. As pessoas precisam ouvir quem você é. Seja quem você é. Acho que isso é importante. Cada vez a gente num século de pessoas que... TikTok e tudo mais. E eu acho que tem lugar para tudo isso. Eu trabalho com muita influencer, mas é esse lugar de comunica. A sua voz, ela é importante. Independente se você é um artista ou não é. As pessoas precisam ouvir você. E o que você tá fazendo. Isso é muito legal. Muda a chave. Perfeito. E onde que as pessoas te encontram? Conta um No meu Instagram é Fono Eduarda Cunha, bem fácil meu nome. Eu, como eu falei para as meninas, não estava gravando ainda, eu sou gaúcha, mas apesar disso moro em São Paulo e eu atendo em dois locais, né? No online, então eu atendo o mundo inteiro, porque a Fono permite isso. Isso é muito lindo. Atendo já em inglês, em português, só no espanhol que não hablo muito. E num instituto que se chama Cor e Voz. A gente trabalha com... A gente acredita nessa cor com a voz. Comenta um pouquinho sobre esse instituto. É um instituto de voz artística, mas não só em termos... A gente acredita na arte da voz. Então, a gente trabalha, assim, com cantores, mas com voz falada, reabilitação, pensando no poder que a voz tem. Tanto que a gente tem um lema, que é dar voz a quem tem o que falar. Ai, que bonito. A gente acredita muito nesse poder da voz, para melhorar o mundo e as pessoas. É, porque a voz é o que nos conecta, né? Você vê a essência que sai de dentro e conecta com o mundo, né? Essa conexão nossa é a voz. Exatamente. E se a gente, às vezes, não fala, e eu vejo muito isso quando eu falo... Eu brinco com a minha terapeuta, eu falo... Olha, como muitos problemas é porque a gente não fala. É, exatamente. Porque a gente não fala. Não fala pro outro, guarda. Fala nem pra gente, né? Exato. Eduarda, seja sempre bem-vinda aqui. A gente preparou um presentinho pra você. Pra você se lembrar da gente. Ai, meninas. Um docinho pra você. Obrigada.
A gente adorou a entrevista de hoje. Tenho certeza que acrescentou na vida de um monte de gente que assistiu, viu? E logo teremos mais. Com certeza. Foi só uma pincelada aí de mais conteúdos. Foi incrível. Espero que você volte aqui conosco novamente, porque eu sei que o universo da Fono, ele é infinito. Com certeza. Bom? Obrigada, Muito Obrigada, Eduarda. E para vocês aí de casa, já encaminha esse vídeo, curte, compartilha, porque com certeza vai beneficiar e ajudar muitas pessoas. Até mais, pessoal!